Ah, alô? Olá. Olá também. Nem ouvi seu áudio. Tem um sapo aqui atrás de mim, Boa noite. aqui, sapeando. Boa noite, pessoal. Já estava me dando calorão de novo. Tudo bem? Tudo bem, doutor e senhor? Que pontualidade, hein? Não é? Eu tento. Então, tá tudo bem? Tudo bem por aí, como estão as coisas? Tudo bem, obrigado. Ah, que bom, já tem uma turminha entrando aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para quem está aqui pela primeira vez, a gente tem uma turminha nova aqui, doutor. Então, acho que vale a pena a gente retomar aí algumas explicações que a gente repete aí nas outras lives. Meu nome é Catarina Souza, eu sou psicóloga, represento a Baiduca junto com Ana Beatriz Queiroz e temos aí uma parceria com o Dr. Salomão num quadro que a gente deu o nome de Doutor Me Explica, né, doutor? Isso mesmo. Isso. E aí nós temos aí, boa noite, ó, tem uma turminha aqui dando boa noite. Temos encontros quinzenais para falar sobre diversos temas e tentar aí traduzir uma linguagem que está mais próxima da medicina, tentar traduzir para o senso comum. Tentar assim, doutor, traduz essa linguagem aí, porque para nós aqui é muito confuso. Então é esse o objetivo da live. Né, doutor Salomão? É isso aí. Tá. Podemos começar então? A hora que você quiser. Então tá. Só que, doutor, assim, aí a gente vai ter que entender o tema da live para entrar na live novamente. Porque o tema da live foi, enfim, um tratamento para a síndrome de Rett. Só que... O que é síndrome de Rett? Não, antes, eu quero entender antes. Eu quero entender porque aqui, ó, eu lembrando que eu já esqueci tudo. O que é uma síndrome? O que é uma doença? É um transtorno? Tudo isso é a mesma coisa? Eu vou ter que entender primeiro o que significa essa palavra síndrome, depois entender o que significa a palavra Rett, e aí depois o senhor vai me explicar. Enfim, tem tratamento, então não tinha? Eu me dei um nó aqui, então se o senhor puder partir do que significa a palavra transtorno, eu agradeço. Ou síndrome. Então, Caterine, síndrome é o nome que a gente dá para uma condição que se caracteriza por vários sinais e sintomas que são suficientemente específicos para você poder identificar como uma condição específica e que tem como causa uma causa específica ou, eventualmente, algumas diferentes, como é o caso que a gente vai discutir hoje. Então, o que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que, no seu conjunto, permitem que você identifique uma determinada condição. Está claro? Claríssimo. O que quer dizer Rett? É o nome de um cara austríaco que, na década de 1960, descreveu a condição que a gente vai conversar hoje. Em 60, travou, chiou aqui. 1960? 1960, na década de 60. Ok. Óbvio que ele não inventou essa condição, mas ele foi o cara que identificou pela primeira vez crianças que tinham, de novo, uma série de sinais e sintomas muito claros, que até então ninguém tinha juntado e constituído uma condição só. Onde é que estavam essas pessoas até o Rett descrever? Eram pessoas consideradas com paralisia cerebral, deficiência intelectual, autismo, uma série de coisas. Quando esse sujeito identificou no consultório dele algumas meninas, eu vou voltar a essa história das meninas, que tinham algumas características comuns, ele pela primeira vez falou, opa, isso deve ser uma síndrome até então não identificada e não nomeada. Essa síndrome passou a levar o nome dele bem mais tarde, quando ele era austríaco e publicou tudo em alemão, que não é uma língua
ter uma divulgação tão ampla quanto o inglês, mas quando finalmente foi traduzida para o inglês, começou a se tornar mais conhecido do público mundial. Está claro? Então, o que é a condição que ele descreveu? É uma condição que afeta predominantemente, mas não exclusivamente meninas. A imensa maioria dos casos afeta meninas e mulheres. Há algumas exceções, depois a gente pode até discutir um pouquinho, que têm características muito claras, pelo menos da forma considerada típica. Como tudo em medicina, você vai ter formas que não são tão típicas e que fogem um pouco da condição que ele descreveu. Mas eu vou, por enquanto, ficar naquilo que é considerada a forma mais típica da condição. Essa condição se caracteriza por um curso muito fácil de ser reconhecido à medida que você conhece. Então, são meninas, principalmente, que têm um início de vida normal ou aparentemente normal, porque eventualmente tem coisas muito sutis que você pode não perceber que seja algo atípico, e que depois de um certo tempo de desenvolvimento normal, começam a perder as habilidades que já tinham. Deixam de fazer contato visual. Eu ia perguntar quais habilidades. Deixam de responder ao contato social, se tornam mais isoladas, vão ficando cada vez mais imersas numa coisa que parece um mundinho delas, o que muda completamente como elas estão se comportando até então. No primeiro estágio dessa condição, as pessoas em geral não percebem o que está acontecendo, porque é uma menina que vem se desenvolvendo normalmente e que por algum tempo, se só percebe isso depois, meio que estaciona. Você sabe que uma criança nessa idade se envolve em coisas novas a todo dia, né? Toda semana, todo mês. Às vezes você leva algum tempo para se aperceber, opa, no último mês essa menina não ganhou nada. Depois dessa primeira fase, vem uma fase que a gente chama de fase rapidamente destrutiva. E aí sim, ela começa a perder as habilidades que já tinha. Se já falava, pode deixar de falar. Se já fazia contato visual, pode deixar de fazê-lo. Se já manipulavam as coisas, aos pouquinhos vão deixando de manipular as coisas. E depois surge uma coisa que é a marca registrada da síndrome de Rett, movimentos repetitivos das mãos, variáveis, mas, por exemplo, ficar esfregando as mãozinhas como se estivesse lavando, esfregando, dando tapa, levando as mãos à boca e, paralelamente a isso, deixam de usar as mãos com a finalidade funcional, não pegam mais as coisas. Então, é uma criança que pegava alimento, pegava o brinquedo, não faz mais isso. À medida que essas meninas agora vão ficando mais velhas, vão surgindo outros sinais e sintomas. Então, pode surgir epilepsia, surgem manifestações respiratórias. O problema respiratório mais comum são episódios de hiperventilação, em que ela respira rápido e profundamente, e de repente ela para e tem um período de apneia, de parada respiratória. Isso pode se repetir dezenas, centenas de vezes durante o dia. E aí, obviamente, nesse momento, já fica claro que essas meninas estão tendo algum problema importante quanto ao desenvolvimento. Nessa primeira fase que eu falei antes, 80% dessas meninas são diagnosticadas erroneamente como autistas. Por quê? Então, eu ia perguntar exatamente isso, doutor, porque no começo... Ela se afasta, ela não responde mais socialmente, ela deixa de fazer contato visual, e se já falava, deixa de falar. Isso você vê no autismo, né? Esse é um quadro muito característico do autismo. O que não é do autismo é o que vem em seguida, né? A perda de habilidades muito rapidamente, a presença dessas estereotipias, que são diferentes das estereotipias do autista. E uma coisa que chama atenção
se deve lembrar que o autismo típico é muito mais comum em meninos. Então, o autismo numa menina, óbvio, pode acontecer, mas eventualmente você tem que pensar em outras coisas também. Então, o gênero, o sexo da criança já te pode dar dicas de, opa, talvez não seja autismo. Eu tenho que investigar outras coisas também. Mais tarde surgiram outras complicações, Caterine. Escoliose, que frequentemente é severa a ponto de você precisar operar. Porque é uma escoliose tão grave que compromete o jeito dessa criança sentar, o jeito dela respirar, porque vai comprometendo um dos lados dos pulmões. Então, muito frequentemente, você tem que fazer uma cirurgia ortopédica para corrigir, de certa forma, isso. À medida que essas mulheres vão ficando mais velhas, quase que todas acabam em cadeira de rodas, porque o quadro motor vai se deteriorando lenta e progressivamente. Algumas delas podem sobreviver até a quinta década de vida, a sexta, mas isso não é o mais comum. O mais comum é que elas morram por conta de algumas das complicações que essa condição pode trazer. Então, qual é o grande problema que a gente tem com essa condição? Ela é progressiva, ela vai piorar, e eu volto sempre a insistir nos casos típicos. Depois a gente pode discutir um pouco os quadros não tão típicos, né? E até o momento não existe remédio para a condição. O que existe são medicamentos para você usar em algumas das complicações que essa condição pode ter. Se ela tiver epilepsia, eu uso anticonvulsivante. O problema respiratório severo que elas têm, em algumas crianças eu tenho uma resposta razoável com o uso de uma droga chamada buspirona. Então, repete o nome da droga? Buspirona. 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 Então, assim, não é uma maravilha, mas eventualmente eu posso ter uma atenuação dos sintomas e sinais. Então, hoje, fala. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa condição costuma se manifestar a partir de que idade, doutor? A regressão começa, em geral, entre 1 ano e meio e 3. Tá? Varia um pouco, mas eu diria que normalmente é nessa fase. Entendi. E tem algum critério de prognóstico? Tem algum critério de prognóstico mais, não sei se eu posso dar a palavra, mais severo ou menos severo? Não, não tem. Não tem. O curso típico é aquele que eu descrevi para você. Entendi. Mas você tem variações. A gente conhece casos aqui no Brasil, inclusive, de irmãs que sobreviveram aos 60 anos de idade, em que as complicações foram menores. Thaís, a enfermidade é síndrome de Rett, tá? O tema da live é, enfim, um tratamento para síndrome de Rett. Mas daí a gente começou explicando o que é, né, doutor? Está explicando aqui, é uma pergunta. Entrou e não sabe do que, né? Opa, o que está acontecendo aqui? Mas tudo bem. Tudo bem. Embora elas deixem de andar, a gente tem visto muitas mulheres que continuam pela vida fora falando e andando. Não é o habitual. E aí, ou seja, são as formas chamadas atípicas da condição. Entendi. Tá, essa evolução, ela costuma ter aí um tempo, por exemplo, tem aí um período mais específico em que elas param de andar, em que tem esse comprometimento, tem aí uma... Não tem uma coisa que vale para todos, mas é muito comum, por exemplo, que na adolescência, boa parte delas não andem mais, espontaneamente. Então, a gente está falando de uma condição grave, porque afeta
praticamente todos os domínios do desenvolvimento e que até agora a gente não tinha medicamento, né? Então, por que que agora a gente fica muito feliz em saber que finalmente surge um estudo sobre o qual a gente vai conversar, em que pela primeira vez você tem uma droga que não cura a doença, mas que pelos estudos, os poucos estudos que já foram publicados, podem diminuir alguns dos sinais e sintomas. Bom, se a história não tinha nada para oferecer, agora, inicialmente, pelo menos, você já tem algo com que você possa, se não curar, atenuar ou talvez fazer com que a evolução seja mais lenta. Entendi. Tá, o senhor estava aí, antes da gente falar do tratamento, o senhor estava falando que tem a forma típica e tem outras formas que não são tão típicas. O senhor quer falar do tratamento antes ou quer falar dessa outra forma? Atípicas são aquelas formas que têm a mesma causa que as outras, mas que por fatores que a gente não conhece muito bem, não evoluem da forma como foram descritas pelo RET. Então, por que se chama de atípica? Porque se a maioria delas deixa de andar na adolescência, as que continuam andando razoavelmente bem mais tarde, a gente costuma dizer que é uma forma atípica. Perfeito. Você pode ter formas atípicas, por exemplo, em meninos. Como eu disse, é uma condição quase que específica das mulheres. Mas a gente sabe agora que, eventualmente, você encontra meninos com essa condição. E tem alguma proporção aí, doutor, de meninos e meninas? Não é mínima. É super excepcional, né? O que acontece é que agora a gente sabe que em meninos você pode ter um quadro encefalopático grave, ou seja, calma que eu já vou falar. Uma condição que compromete muito o sistema nervoso central, mas que não parece clinicamente em nada com a síndrome de Rett. É uma criança que nasce com problemas severos já ao nascimento, problemas do desenvolvimento de fala, retardo intelectual grave, e muitos desses meninos morrem no período perinatal. Por que a gente sabe em relação com Rett? Porque se você fizer um exame genético dessas crianças, você descobre que esses meninos têm a alteração no mesmo gene que causa a síndrome de Rett típica das meninas, que é um gene chamado MECP2. MECP2. Quando foi descrito a síndrome de Rett e quando se encontrou na década de 1990 o gene causador, na ocasião a gente pensou, bom, síndrome de Rett é uma condição que tem tais características e que é causada por uma mutação no gene MECP2. Não é só isso. Porque hoje a gente sabe que entre as mutações do gene MECP2 já foram descritas mais de 80 diferentes. E outros genes, FOX1, CDKL5, já foram identificadas em meninas com a síndrome de Rett clássica. Então a história vai mudando à medida que a gente vai conhecendo melhor. Mas qual é a conduta quando você suspeita de uma síndrome de Rett? A primeira coisa é pedir um exame molecular para procurar uma mutação no MECP2. Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que é feito o diagnóstico, doutor? Tem algum exame? Esse é um exame genético. Não deu positivo. Eu vou procurar no FOX1, eu vou procurar nos outros genes que eu já sei que estão envolvidos. E agora eu tenho, em alguns laboratórios, eu tenho uma coisa que chama painel para síndrome de Rett. Então, nesses laboratórios, eles não fazem uma pesquisa do MECP2, já faz um monte. Eles já tentam encontrar mutações nos múltiplos genes que já foram identificados. Então, é muito mais seguro. Entendi. Outro pode mostrar o sequenciamento do exoma. Porque pode demonstrar também, entre milhares de outras coisas, a alteração no MECP2. Entendi.
Podemos ir para o tratamento novo? Ou você quer perguntar alguma coisa até agora? Ou Tá, alguém então, quer perguntar? das manifestações atípicas, tem mais alguma que... Tem com fala preservada, com marcha preservada, a causada pelo CDKL5 é tão diferente da síndrome típica que hoje as pessoas já não falam que é síndrome de Rett. Hoje você tem associações pelo mundo afora de síndrome de Rett e associações do CDKL5. Qual é a característica básica da CDKL5? Nessas meninas, a epilepsia é muito precoce e muito intensa. Então, como eu falei na síndrome de Rett, a epilepsia é um fenômeno que pode acontecer no percurso dessas meninas à medida que elas vão ficando mais velhas. Na síndrome do CDKL5, não. Você tem convulsões já muito no início da vida. E no resto, tem algumas coisas que são muito semelhantes. Entendi. Uma pessoa perguntou aqui, a gente pode falar então em espectro de Rett? Eu tenho falado isso, mas não é uma coisa que se fala muito por aí. O que se fala muito agora é condições ligadas ao MECP2. Tá, então, vamos, o senhor vai ter que voltar e me explicar de novo o que significa a palavra espectro, então. A palavra é qual? Espectro. Porque aqui a gente precisa entender, lembrando que tem uma galera que está chegando agora. É um fantasminha que acontece à noite, quando você está tentando dormir, não deixa você dormir. Sabe o Gaspar? Lembra do Gasparzinho? Um espectro do bem. O que é espectro? É para dar a ideia de que você está falando de uma condição que não é só isto, mas que vem daqui até aqui. É exatamente, né? Eu tenho um espectro de condições que hoje eu admito que sejam a mesma coisa, porém com intensidade de comprometimento variável. Síndrome de Rett, eu não sei se a gente pode falar disso ainda. Eu acho que ainda a gente agora começou a falar das condições ligadas ao MECP2. Então, não é só ligada à síndrome de Rett. O MECP2 alterado já foi encontrado em casos clássicos de autismo em meninos. Como eu disse, já foi encontrado em casos de encefalopatia grave de meninos e meninas. O que é encefalopatia, doutor? É uma condição, um comprometimento grave de todas as funções do sistema nervoso central. Evolui com problema motor, problema intelectual, problema de relacionamento, fala, etc. Tá? Perfeito. O que a gente tira dessa história toda? Que agora existe um movimento pelo mundo afora chamado Cure a Síndrome de Down, a Síndrome de Rett, a cura da Síndrome de Rett. Então, são famílias, instituições, etc., que estão promovendo estudos e pesquisas no sentido de descobrir a cura. Eu acho que é pouco provável que a gente encontre a cura dessa condição. Pelo menos até o que a gente conhece até hoje. Pode ser que no futuro isso se modifique. Mas o que a gente procura, e esse trabalho que foi publicado agora, traz esperanças. Que finalmente um laboratório chamado Arcadia, que é um laboratório norte-americano, depois de anos de pesquisa, publicou agora o trabalho desse ano, mostrando os resultados da fase 3 do estudo. O que é fase 3? Quando você começa a testar uma substância para qualquer condição, você tem uma fase inicial. Isso quando você faz um estudo metodologicamente científico, né? O que você precisa? Primeiro, eu tenho a fase de experimentação em animais, onde eu vou ver a aceitação da droga, que efeitos colaterais causa no bichinho. Óbvio que aquilo que eu vejo no animal não é necessariamente o que eu vou ver no humano, mas a gente sabe dessas limitações.
mas é um primeiro estudo. É teratogênico, ou seja, provoca malformações em feto. Então, tudo isso eu vou ver inicialmente em bichinhos, frequentemente camundongo, rato, etc. Aprovada a fase 1, eu vou para a fase 2, em que eu pego uma população pequena, altamente escolhida, eu tento fazer com que seja o mais próximo um do outro, quer dizer, um grupo bastante homogêneo, e experimento a ação dessa droga nesse pessoal. O que eu vou ver? De novo, efeitos colaterais, efeitos positivos, uma série de coisas. Passou no teste 2, eu vou para a fase 3, em que agora eu tenho um monte de gente e que eu vou separar pessoas que têm a mesma condição num grupo que eu chamo de experimental e num grupo que eu chamo de placebo. Qual é a diferença? O grupo experimental recebe a droga em estudo, o placebo recebe uma coisa igualzinha, mas que não tem efeito farmacológico nenhum. Por que eu faço isso? Se o resultado que eu tenho no grupo experimental é, de forma significativa, superior ao placebo, eu tenho um indicativo científico de que sim, essa droga melhora determinados aspectos mais do que o grupo placebo. Por quê? Porque o grupo placebo vai melhorar também. Por quê? Porque toda vez que você introduz uma coisa nova, você eventualmente tem, pelo menos na visão de quem está investigando, melhores, que, se você for ver direito, são muito subjetivas. Às vezes é o desejo de você ver uma melhora, às vezes é uma coisa, e uma coisa interessante quando a gente faz pesquisa, é que eu já fiz pesquisa com paralisia cerebral, que é uma coisa visível, muito mais do que problemas comportamentais, em que o grupo placebo melhorou muito quando tomou talco. E aí se pergunta, mas como assim? Melhorou o tônus, passou a ter menos comprometimento comportamental, e aí entra uma coisa que não vamos entrar agora, porque é um mundo, e é efeito placebo. Então, efeito placebo não é aquela coisa boba que você fala assim, não, o cara está meio nervoso, eu vou dar vitamina C, porque o fato de você dar vitamina C, ou B, ou D, tem um efeito muito maior do que o farmacológico. A crença no remédio, a confiança que você tem no médico, a esperança que você começa a ter. Mas isso a gente pode deixar para um dia, só para discutir efeito placebo. Porque é uma coisa que é muito pouco levada em conta e é super importante. Então, o estudo que acabou de ser publicado, pela primeira vez, mostra, o estudo foi feito com uma droga, o nome é muito complicado, deixa eu ver aqui. Trofinetide. Eu vou repetir. Trofinetide. Trofinetide. Sacou? Deibu. D-A-Y-B-U-E. Não quer dizer nada. Então. Entendi. Uma pessoa acabou de fazer exatamente essa pergunta. Estou voltando aqui para eu tentar resgatar exatamente isso. A pergunta, os efeitos aqui. Isso mesmo. Medicamento para RET, isso. Quais são as melhorias? Então, antes de falar disso, vamos falar como foi feito o estudo. Perfeito. Para você ter uma ideia de como essa coisa foi séria e houve um investimento de milhões de dólares, porque há anos que isso vem sendo trabalhado em laboratório. Então, o Deibu é uma droga sintética produzida em laboratório que ela imita uma droga que a gente tem normalmente no cérebro. Ela é muito parecida com essa droga que a gente normalmente produz. Como foi feito esse estudo da fase 3? 180 pessoas com
RET, 90 e 90. 90 grupo experimental, 90 grupo placebo. Essas mulheres e meninas, a idade variou entre 2 e 20 anos de idade. Então, tudo que eu vou te falar só tem significado para essa amostra. Perfeito. A gente não tem ideias como funciona na mulher mais velha, a gente não sabe. E nem na criança mais nova. Tá? Essas mulheres e crianças receberam o Deibu por via oral durante 12 semanas, em doses variando de acordo com o peso. Então, hoje, a posologia é baseada basicamente não só na idade, mas muito mais no peso. Está publicado, depois eu dou dicas sobre isso. Essas mulheres e crianças foram seguidas por 12 semanas consecutivas e se aplicou um questionário do comportamento para síndrome de Rett, que é um questionário que foi desenvolvido há muito tempo atrás, que você avalia e quantifica os sinais e sintomas da criança e da mulher. Quanto ela tem de comprometimento motor, quanto ela tem de comprometimento cognitivo, um monte de coisas. Então, o questionário foi aplicado antes e no final da pesquisa. E o que os autores estão publicando? Que houve uma melhora significativa em vários domínios que eu vou citar para você. Por que eles declaram isso? Porque foi uma diferença grande entre o grupo droga e o grupo experimental e o grupo placebo. Então, o que melhorou segundo eles? Eu estou vendo o artigo aqui, ó. O humor geral dessas mulheres. Menos irritabilidade, mais tranquilidade, uma diminuição dos problemas respiratórios, daquilo que eu falei, da hiperventilação, da apneia, etc. Uma melhora discreta nos movimentos manuais, uma diminuição das estereotipias. Eles não informam se houve uma melhora da função das mãos, se elas vão manipular coisas. Eu não encontrei isso no estudo deles. Diminuição significativa de movimentos repetitivos que essas meninas e mulheres costumam ter na boca e na face. Uma diminuição em estereotipias como balanceio de corpo, que é muito comum nelas. Da mesma forma que é comum no autismo também, né? Uma melhora nas noites dessas crianças. Uma melhora no sono, uma melhora na irritabilidade que eventualmente elas apresentam durante a noite. Uma diminuição do medo que elas têm de alguma coisa e das crises de ansiedade. E algumas delas melhoraram a capacidade de ficar em pé e de andar. Gente! Então, peraí. Antes que as pessoas saiam correndo atrás do Deibu, todas as melhoras que foram assinaladas e que são significativas levaram a melhoras discretas. Então, por enquanto, é o que a gente tem. Quais são os problemas da droga? Bom, primeiro, não está à venda no Brasil. Ela foi autorizada a ser vendida pela FDA dos Estados Unidos, então lá já está à venda. As pessoas têm entrado em contato direto com a Arcadia e comprado diretamente deles. O grande problema que eu vejo, e a coisa negativa, dependendo da dose que você usa, você vai gastar por ano de 350 a 500 mil dólares. Então, antes que o pessoal saia correndo, eu estou falando de alguma coisa 20 a 30 mil dólares por mês. Gente. Esse é o custo do Deibu hoje, nos Estados Unidos. O que vai acontecer com esse custo? É provável que, com o passar do tempo e com o uso mais
menos discriminado, venha a cair. Caso contrário, pouquíssimas pessoas no mundo vão poder seguir uma coisa dessa ordem. É absolutamente proibitivo. Sim. O que vai começar a acontecer no Brasil? As pessoas vão começar a pedir liminar para obrigar o Estado a pagar isso. Não sei se vão conseguir, eu não sei se o Estado vai aceder a esse tipo de procura. Mas, lamentavelmente, né, isso é um balde de água fria, né, nas pessoas. Quer dizer, é uma experiência maravilhosa, por outro lado, é algo que é impossível de pagar. Ninguém pode pagar isso no mundo, né? Ou pouquíssima gente. Então, a situação que a gente tem hoje, uma esperança de que finalmente apareceu algo que traz melhoras significativas, mas que está fora do alcance da população geral, né? Por enquanto. Vamos ver como é que isso vai evoluir. Por que um preço desse, um absurdo desse, se justifica do ponto de vista do laboratório? Porque eles gastaram milhões em pesquisa. Então, na verdade, você vive num mundo capitalista em que business é business. Sim. Eu invisto e depois eu quero pelo menos o retorno do que eu investi e, se possível, com algum lucro, né? Sim. Então, eu não sei como é que isso vai evoluir, eu não sei se nos Estados Unidos, por exemplo, o Estado vai assumir isso, que afinal de contas não são tantas as pacientes com essa condição, né? Não é uma coisa que vai levar o Estado à falência, mas eu não sei, não tenho ideia como que isso vai evoluir. Então, eu não tenho nenhuma experiência com a droga, eu não tenho nenhuma criança que participou do estudo, e eu não sei como é que isso funciona. Entendi. Mas estou esperando que essa coisa se modifique para que fique mais acessível a nós, brasileiros, né? A um custo aceitável, né? Sim. Sim. Doutor, uma pessoa fez aqui uma observação. Doutor Salomão, o medicamento NNZ-2591 está sendo testado em pacientes Pitt Hopkins. Nesse teste não vai ser usado placebo. É só. Pode Não explicar conheço. tudo que essa pessoa escreve. Mas então explica o que essa pessoa comentou aqui. Não. Pitt Hopkins é uma síndrome completamente diferente, não tem nada a ver com o que a gente está discutindo. Ah, isso aqui é outra síndrome, É entendi. outra coisa, evolui de forma completamente diferente. A criança tem um retardo cognitivo importante, pode ter traços autísticos, frequentemente tem epilepsia, tem características físicas muito marcantes e até o momento que eu conheça não tem nenhuma droga específica para tratamento. Entendi. Ela falou, eu não conheço. Ok. Tá? Tá. Tenho alguma síndrome, mas não estou sabendo de algumas participando do estudo com essa droga. Ok. Tá. Doutor, então assim, me conta como é que se trata, então, síndrome de Rett hoje? Você estava falando, olha, a gente não tem remédio, mas existem algumas medicações que são usadas a depender dos sinais e dos sintomas. Então, assim, hoje, o que a gente tem em termos de medicação, de auxílio, de intervenção nessa condição? Bom, você tem aquilo que é mais importante de tudo, o tratamento não medicamentoso, que é a velha tríade, né? Psicologia comportamental, eventualmente, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoterapia. É mesmo? Uma coisa que essas meninas têm um interesse muito grande, o Rett, quando descreveu, já tinha percebido, é com a música. Então, tem se usado muito a musicoterapia para tranquilizar essas meninas, fazer com que elas tenham um comportamento menos agitado, e a gente consegue isso com uma certa frequência. Uma coisa que tem que ficar claro para as famílias que têm criança com síndrome de Rett é que como essas meninas não falam, como elas não fazem gestos com as mãos, como elas não apontam,
O único jeito que elas têm de se comunicar com a gente é com o olhar. Então, todo mundo vai te dizer, meninas RET ou mulheres RET têm um olhar intenso, elas olham nos teus olhos e a impressão que você tem é que elas querem falar com você. E muitas famílias, inclusive, dizem assim, eu sei tudo o que ela quer, porque eu ponho uma coisa aqui e outra coisa aqui, assim, qual dos dois você quer? E para onde ela olha mais é como ela está me dizendo o que ela quer. É um jeito muito subjetivo de fazer essa tentativa, né? Então a gente já tem outras formas de avaliar a cognição dessas meninas. Uma das a gente já falou sobre rastreamento visual. Lembra que eu falei? Rastreamento visual, aquela técnica que você usa em que você põe o cara na frente do computador, você tem um modo de acompanhar para onde ela está olhando e por quanto tempo. Então, eu ia perguntar, a cognição dessas meninas, dessas mulheres, tem aí algum dado, fica comprometida? Não fica? Tem... Você vai ter que esperar eu acabar. Você é muito ansiosa, entendeu? Calma. Então, eu tenho esse paradigma, quer dizer, hoje eu posso avaliar um monte de coisa pelo seu olhar. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ter certeza de que o teu olhar está sob o teu domínio. Tá? Como é que eu faço isso? Simples. A gente fez isso muito tempo, a gente publicou essa história. Você põe lá uma boneca, um cachorro e um gato. E você vira para a tua menininha e fala assim, olhe para o gato. Ela vai olhar para os três, mas ela vai olhar muito mais tempo para o gatinho. Aí você muda a pergunta. Olhe agora para o coelhinho e tal. E ela muda. Então, se você fizer isso várias vezes, e ela com uma certa consistência, olhar mais tempo para aquilo que você pediu, eu tenho uma evidência de que o olhar delas está sob controle. E mais, né? Que ela entende, pelo menos, coisas simples como essa. Ela entendeu. Olhe para o gatinho, olhe para o cachorro. Então, a gente fez isso e publicou. E foi a primeira vez no mundo que alguém usou esse paradigma para avaliar a cognição de meninas com síndrome de Rett. Que legal. Privilégio de participar desse estudo, né? E aí a gente foi adiante. Bom, ela tem um olhar proposital. Então, eu posso começar a fazer 1000 coisas. Depende da tua capacidade de criar um paradigma adequado. Por exemplo, para saber se elas aprendem cor, eu peço para a família e para os terapeutas, durante um determinado tempo, todos os dias, mostrar para ela o vermelho e falar, esse é o vermelho, esse é o amarelo, esse é o azul, esse é o branco, esse é o verde. Depois de semanas ou meses de treinamento, eu levo para o laboratório e digo, olhe para o vermelho, olhe para o azul. Se ela olhar mais para o estímulo que está sendo requisitado, o que eu digo? Ela aprendeu a ver cor. E aí o que a gente fez depois? Aí a gente começou a usar testes de inteligência colocados dentro desse mecanismo. Então a gente pegou pranchas que são usadas normalmente para testar a inteligência em criança pequena, botou na tela e aplicou o teste. Olhe para tal coisa, faça tal coisa, não sei o que, para poder avaliar. Depois de muitos estudos, o que a gente chegou? Com todas as reservas que isso merece. A maioria das meninas e mulheres RET tem uma cognição que não ultrapassa aquilo que você vê numa criança típica de 2 anos de idade.
Se você pensar bem, uma criança de 2 anos é muito sabida. Ela já sabe cor, ela já aprende forma geométrica, ela já aprende um monte de coisa. Então, essas meninas e mulheres sabem essas coisas. Mas, pelos nossos estudos, pelo menos, não vale a pena você investir muito no cognitivo delas, tentando fazer com que elas aprendam a ler, escrever, coisas mais complexas. Porque até onde a gente tem hoje, elas não vão ser capazes de adquirir. Por que isso foi importante? Porque mudou radicalmente o que se faz com essas meninas. Se você pensar que tem menina com síndrome de Rett, que até pouco tempo, eu acredito que em algum lugar do Brasil até hoje, frequentem escolas normais, elas estão perdendo tempo. Elas poderiam estar ganhando muito mais fazendo físio, fono, TO, aprendendo cor, música, etc., do que ficar insistindo numa coisa que, até onde a gente sabe, elas não vão poder aproveitar. De novo, vou falar outra vez, com exceção das formas atípicas. Então, eu já vi uma menina, adolescente, que escreve adequadamente bem frases simples. Uma que eu conheço. Eu já vi meninas com síndrome de Rett que são tão atípicas que estão frequentando escolas regulares, não acompanham o resto da turma, mas têm algum ganho cognitivo. Entendi. Por pensar em políticas públicas, eu não investiria, na maioria dessas meninas, nessa parte mais cognitiva. Eu acho que a gente tem outras coisas a fazer para fazer com que talvez eu reduza a velocidade com que essa condição vai piorar. Fazer com que, por mais tempo, elas mantenham uma marcha independente. E aquelas que respondem adequadamente no rastreamento visual, usar isso em casa para se comunicar com elas. Coisa simples. Você quer tomar banho, sim ou não? Bota lá, sim ou não? Você quer comer o que hoje? Arroz com feijão, linguiça? Me mostre o que você quer. Ela está chorando muito. Você está com dor? Sim ou não? Aonde? Barriga, cabeça, então você pode criar um sistema de comunicação minimamente funcional. O que você precisa para isso? Ter uma menina que entenda a tarefa, ter dinheiro para comprar o equipamento, chama Toby, que é um equipamento específico para rastreamento visual, ter alguém que treine essa menina e depois que faça uso permanente. O que eu sempre recomendo para as famílias? Não compre o Toby. Peça emprestado. Por quê? Pediu emprestado. Para ver se ela... Você corre o risco de comprar e a tua filha em particular não entender como que aquela coisa funciona. Então, assim, empresta do vendedor, eles fazem muito isso. Frequentemente, o vendedor manda alguém na sua casa para fazer um teste inicial. Uma vez comprovado que sim, a Mariazinha sacou como é que isso funciona, você passa a fazer o uso frequente daquilo. Então, para quem pode, é uma saída interessante, né? O que mais você pode fazer para ajudar essas meninas? Controlar as convulsões quando elas estão presentes, melhorar a ansiedade quando presente e em graus muito fortes, com medicamentos adequados, usar a buspirona para tentar melhorar, diminuir os eventos respiratórios que elas costumam ter, operar a coluna quando isso se faz necessário, porque se melhora muito a qualidade de vida dessas meninas. Fazer com que por muito tempo elas mantenham a marcha independente, usando, por exemplo, as esteiras que se usa em academias, obviamente de forma muito lenta, com auxílio de uma fisioterapeuta. Então, em alguns casos, a gente tem conseguido
fazer com que meninas que já deixaram de andar voltem a andar com esse treino sistemático em esteira. Então, tem muita coisa para fazer. Muito aquém do que a gente gostaria. Então, é um diagnóstico que assusta muito as pessoas, com razão, porque a gente, até o momento, pode atenuar um pouco essa condição. Mas a gente não tem, até agora, uma resposta, que é a resposta que as famílias querem, né? E que as respostas que eu gostaria de poder dar. A gente não tem. Sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Estamos já chegando no finalzinho do nosso papo aqui, doutor. Passou rápido, como sempre. Ninguém quer perguntar. Falei 1 hora e ninguém pergunta nada, meu Deus. Está todo mundo impactado com tanta informação. Que colaboração, né? Tem um comentário aqui, ó, que o senhor também vai ter que explicar o que essa pessoa tentou colocar aqui. No uso da CA robusta com CA robusta com gás, seja alta ou baixa tecnologia, pode com 2 Ds, entre parênteses, temos respostas consistentes. Eu não entendi o que ela perguntou. Desculpa. Eu também, foi um comentário, eu também não entendi. Não entendi. Também, bom. Ela está falando de tecnologia de baixo custo, que pode avaliar a direção do olhar? Sim, claro. Quer dizer, eu já vi, inclusive, um equipamento desse tipo, que foi desenvolvido na Politécnica de São Paulo por um estudante que ele usava para estudar os movimentos de um jogador de futebol quando vai bater um pênalti. Então ele queria saber o que o goleiro pode fazer pelos movimentos do outro cara, ou dos olhos do outro cara, para onde ele vai chutar. E era um aparelho super simples, pequenininho, que ele fez na oficina dele. Então, sim, se você tiver acesso a um equipamento de baixo custo, mas que tenha provas de validade, tudo bem. Ok. Doutor, não encontrei. Pessoal, procurei aqui pergunta. Se ficou alguma pergunta para trás, eu não encontrei. Eu acho que não. Eu acho, não sei a turminha que entrou aqui, doutor, mas eu fiquei muito impactada com tanto de informação e a gente fica reflexivo, né? Aqui, ó. Boa noite, doutor. Temos aqui, ó, uma palavra bem... Boa noite, doutor. Temos uma criança de 3 anos diagnosticada esse ano com RET. Minha questão é sobre intestino e estômago. Bom, essas crianças têm um problema intestinal severo, que é constipação intestinal. Então, frequentemente, elas têm muita dificuldade para evacuar. Isso pode ser um problema que você tem que tentar atenuar na medida do possível, ou com alimentos adequados, com muita fibra, etc., ou com medicamentos que existem. Então, sim, é uma coisa relativamente comum. Entendi. Com o passar dos anos, eu não estou falando agora de uma criança de 3 anos, pode surgir um quadro de disfagia, que é uma dificuldade para engolir. Então, os movimentos que você precisa para deglutir os alimentos podem se tornar ou muito difíceis ou impossíveis. Tanto assim que, frequentemente, nesses casos, você tem que fazer uma gastrostomia. Você tem que colocar uma sonda no estômago e alimentá-las exclusivamente pela sonda, porque elas perderam a condição de alimentar pela via bucal. Um outro problema que pode acontecer, quando elas começam a ter problemas de mastigação e deglutição, elas começam a ter, com alguma frequência, pneumonias por aspiração. Como o alimento não vai pelo canal competente e acaba sendo desviado,
ele entra na traqueia, ele vai para o pulmão e começa a causar pneumonias de repetição. Então, isso pode ser extremamente perigoso, porque essas infecções podem levar, inclusive, à morte. Sim. Nesses casos, também, frequentemente, você tem sempre a possibilidade de tratar com uma fonoaudióloga especialista em disfagia, que existem, e caso não consiga resolver, gastrostomia. Então, as pessoas no Brasil têm extrema resistência em fazer uma gastrostomia, porque realmente não é legal, é uma coisa que a criança fica com um tubinho permanentemente colocado aqui, você tem problemas de higiene, você tem problemas de manutenção, isso de forma adequada, mas isso pode salvar a vida da sua filha. Se você chegar à conclusão de que ela está perdendo completamente a habilidade de mastigação e deglutição, uma alternativa a ser levada em conta, sem dúvida nenhuma, é a gastrostomia. E aí passa toda a alimentação, ou praticamente toda, por via direta no estômago. Entendi. Entendi. Uma pessoa pergunta aqui. Enfim, esse novo medicamento, ele serve para o quê? Eu não acredito que está perguntando isso, né? Não. Assiste a gravação. Não vou repetir. Não. Também não dá, né? Eu sou... Tem aqui na live, não, tá? Ele explicou direitinho. Mas não me recuso. Tá. Tá gravada lá? Tá, claro, vai ficar salva, gente. Meu caro amigo ou amiga, vai assistir a live. Beleza, doutor. Terminamos mais um papo. Chegamos ao final. Tem aqui também uma pessoa que perguntou qual a idade essa síndrome começa a se manifestar. Ele também respondeu na live, então volta, porque tá imperdível. Todo o papo tá, como sempre, imperdível. O pessoal aqui agradecendo. Se eu não respondi alguma pergunta e se não tiver na live, eu vou pedir a sugestão de deixar nos comentários ou mandar por direct, que a gente passa a dúvida para o doutor Salomão. Beleza? Doutor, obrigado mais uma vez e até daqui 15 dias. Um abraço. Se Deus quiser. Até. Tchau. Tchau, pessoal.